prazer, meus amigos, tudo bem com vocês? Dando sequência à nossa minissérie sobre renda fixa, abordando aí os títulos públicos, vamos falar de algumas características deles. A primeira característica é que o governo é o melhor emissor de títulos de renda fixa no país, ou seja, qualquer outro título que você adquira que não seja do governo tem que te trazer uma rentabilidade maior. Mesmo que a gente perceba que o Brasil não é o país com maior credibilidade lá fora, a gente tem que entender que aqui dentro ele é sim o principal emissor, e isso se deve exatamente às características do próprio governo. Ele pode se financiar de diversas formas, como por exemplo fazer um endividamento internacional, ou ele pode aumentar impostos, ou ele pode simplesmente emitir moeda, apesar dessa solução não ser das melhores. Em todo caso, você precisa entender que os títulos públicos são chamados risk-free. Apesar de isso não ser 100% verdade, eles não serem totalmente livres de risco, eles são sim os menos arriscados a seu acesso. Segunda característica dos títulos públicos: cada aporte é uma compra, ou seja, se você adquirir um título hoje, é muito provável que amanhã esse mesmo título esteja sendo negociado a uma outra taxa. Portanto, cada compra é uma compra em separado, mesmo que seja o mesmo título. Cada compra vai te trazer uma rentabilidade e você vai pagar um preço diferente. Característica número 3. Essa é a regra básica dos títulos de renda fixa. Taxa sobe, preço cai. Coloca isso na sua cabeça que vai ser muito mais fácil de entender um conceito importante, que é a marcação ao mercado. Sempre que você adquirir um título e no dia seguinte ele estiver sendo negociado com uma taxa mais elevada, o preço desse título vai ter abaixado. Então não precisa se desesperar quando você vir ali no extrato que o seu título tem de repente um preço negativo. Isso se deve exatamente à marcação ao mercado. Mas pode ficar muito tranquilo que se você fizer aquele investimento passivo em renda fixa, que é comprar o título e levar até o vencimento, não vai existir qualquer tipo de problema. Você vai receber aquela rentabilidade contratada, tudo certinho lá no vencimento. Por outro lado, essa característica de marcação ao mercado é o que permite que muitas pessoas consigam ter rentabilidades muito expressivas dentro da renda fixa. Se você consegue vislumbrar uma oportunidade de adquirir um título com um preço mais baixo e posteriormente vender a um valor maior, você vai conseguir captar toda essa rentabilidade no ganho de capital. E isso leva até um fato curioso. Recentemente eu incentivei a minha noiva a adquirir o primeiro título do Tesouro Direto. E aí o que aconteceu agora em março? As taxas explodiram e os preços desses títulos que ela adquiriu ficaram baixos. Então ela viu aquela rentabilidade negativa e se desesperou. Mas eu falei para ela ficar bem tranquila, que isso é muito normal, especialmente porque são títulos de longo prazo, tinha passado muito pouco tempo ainda, e também por essa questão que se ela levar até o vencimento não vai haver problema algum. Ufa, noivado salvo. Característica número 4, quanto mais longo for o vencimento do papel, mais arriscado ele se torna e mais variação, mais marcação ao mercado ele sofre. Essa é uma regra simples, existe muito mais previsibilidade do que vai acontecer amanhã, daqui a alguns dias ou daqui a alguns anos, mas não existe grande previsibilidade do que vai acontecer a 10, 20, 30 anos. É por isso que os papéis mais longos sofrem essa marcação ao mercado mais forte. Além disso, a gente sabe que na fórmula dos juros compostos, o tempo é um fator muito relevante. Por isso, qualquer alteração de taxa em um título que tem um prazo muito longo gera um reflexo muito grande no PU, no preço unitário do título hoje. Isso também nos leva à característica número 5. Os títulos que pagam cupons são menos arriscados que os títulos que não pagam. Por quê? Porque os títulos que fazem cupons semestrais, eles trazem o dinheiro de volta para você mais rápido. Aqui envolve um conceito chamado duration. Eu não vou abordar esse assunto para o vídeo não ficar longo. A gente acaba sempre falando de duration quando analisa um fundo de papel, mas basicamente isso significa que o dinheiro vai retornando antes para você, por isso não tem mais risco. Além disso, há um encurtamento do prazo dessa aplicação e, como a gente viu, quando o prazo fica menor, existe menos incerteza, por isso que menos risco e menos oscilação. Para finalizar, característica número 6, os títulos pré-fixados são os mais arriscados, porque nesses títulos você acaba fazendo também uma aposta. Você tem que entender um pouco do cenário macroeconômico, entender um pouco da política fiscal, a política de governo,
a política econômica para saber se vale mesmo a pena ou não adquirir um título pré-fixado, porque ele envolve um prognóstico de como vai se comportar a Selic e de como vai se comportar a inflação. Se você adquirir um título pré-fixado com uma taxa que acaba perdendo para a inflação ou para a Selic, você vai ter ganhos negativos, por isso que esse é um título mais arriscado. Tanto é verdade que as taxas desses títulos são mais elevadas, ou seja, tem um prêmio de risco maior. Pessoal, o que eu tinha para falar hoje era isso. Espero que vocês tenham curtido, espero que vocês estejam gostando dessa série. Deixem o like e comentem aqui embaixo, por favor. Grande abraço e até a próxima.